Olá, queridos, tudo bem com você? Você é feliz? Estamos aí nessa série maravilhosa das bem-aventuranças e hoje é a nossa terceira aula e nós vamos falar algo lindo demais, que é sobre a mansidão. Vamos lá? Vamos então? Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, a palavra é linda demais, né? Nós vamos fazer menção aí que o Senhor começa o sermão das bem-aventuranças falando: bem-aventurados os pobres de espírito, que nós falamos ali que é a humildade, o reconhecimento da dependência de Deus, porque deles é o reino dos céus. E agora, né, depois nós falamos do bem-aventurado, os que choram, que são os quebrantados, que serão consolados. E agora nós estamos falando de bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o Senhor está falando que nós somos mais que vencedores. E é interessante porque a visão que nós temos daqueles que são conquistadores, né? Nós temos uma visão daquelas pessoas que são mais austeras, são ali mais duronas, né? Não que nós não tenhamos força, mas eu quero te explicar o significado da mansidão. O significado da mansidão é uma força sob controle. Então nós temos uma força, porque a força que nós temos vem do Senhor, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos uma força porque o Senhor guerreia as nossas guerras. Então, esse sentido de mansidão é aquele que não se rebela. Esse sentido de mansidão é aquele que se permite ser domado. É engraçado falar isso, né? Mas se permite ser domesticado pela palavra de Deus. Vamos pensar comigo. Um animal, quando ele não é um animal domado, quando ele não é um animal manso, muitas vezes ele dá coice. O dono ali tenta, né, fazer desse animal para que seja útil, mas por ele ser indomável, ele acaba sendo muito selvagem, ele não se permite, ele não é útil. Mas aquele animal que é domável, ele é manso, ele tem utilidade. Então o Senhor está falando, sabe, irmãos, que os mansos, eles conquistam. Os mansos, eles herdam a terra. E ele não está falando que os violentos herdarão a terra. Você está vendo como é que é a palavra, às vezes, ao nosso entendimento, parece que está tendo uma contradição, está tendo algo assim, um paradoxo, né? Mas é algo maravilhoso. Então Jesus, o próprio Jesus, ele é manso. Por que ele é manso? Porque ele se submeteu à direção do Pai. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então você já percebeu que nós estamos falando das bem-aventuranças, que significa feliz, uma felicidade plena, uma felicidade que vem do alto, uma felicidade que vem de Deus. Vocês já perceberam que as pessoas que são muito rebeldes, elas aparentemente têm uma felicidade, mas a vida delas não é abençoada? Um filho rebelde muitas vezes tem uma vida curta e uma vida difícil. Por quê? Porque há um mandamento com promessa: filhos, honrai pai e mãe, para que tudo lhe vá bem e seus dias se prolonguem sobre a terra. E nós temos que entender que nós temos um Pai Celestial, nosso Abba, nosso Paizinho, e que nós estamos falando aqui de reino. O quebrantado, aquele que é humilde, ele recebe o reino, e o manso vai herdar a terra, porque ele vai conquistar com a sabedoria de Deus Todo-Poderoso. Ele não vai ser aquela pessoa rebelde que vai se rebelar contra a palavra, não.
ele vai se submeter, ele vai estar sujeito a uma direção, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o manso é aquele que é guiado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala que os meus filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o rebelde, ele não se permite ser guiado. Ele quer fazer aquilo que dá na sua cabeça, que dá na sua telha. Ele quer se rebelar. Mas entenda bem o sentido certo de mansidão. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é ser medroso. Ser manso não é ser fraco e nem dolente. Então, o que é ser manso? É ter uma força sob controle. Você é firme, você se posiciona, você tem coragem para encarar, você tem firmeza, mas você tem controle. Por quê? É muito poderoso isso. A falta de mansidão, ela traz destruição. É o famoso pavio curto, né? Então a pessoa que não é mansa, ela é chamada muitas vezes como uma pessoa iracunda, que vive se irando, se explodindo, não tem paciência, não releva, não tem sabedoria de vida. E olha só o que a palavra fala sobre os iracundos, aquele famoso pavio curto. Provérbios 29, verso 11. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e o reprime. Então a pessoa tola, ela não mede as suas palavras. A pessoa tola, ela não tem um filtro entre os seus pensamentos e a sua boca. Tudo que ela pensa, ela fala. Então ela expande toda a sua ira. Ela não tem sabedoria, mas o sábio, o que ele tem controle? Ele muitas vezes ele entende que não é o momento certo para falar. Às vezes a pressão está ali no ambiente, os nervos estão alterados, as pessoas estão alteradas e às vezes não é o momento certo, mas o manso, ele tem a sabedoria de se controlar, tem o autocontrole, tem o domínio próprio. Olha mais uma palavra aqui, Provérbios 29 e 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Então, meu Deus do céu, às vezes está um ambiente de paz, está tranquilo, aí chega a pessoa que é iracunda, daqui a pouco aquilo fica uma confusão, aquela pessoa traz discórdia, traz problema no meio do grupo, é contenda, é falta de paz, é falta de harmonia. Olha isso aqui que é sério agora que eu vou mencionar para vocês. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E eu quero trazer um ensinamento breve para você. Por que esse Provérbios é tão interessante? Porque antigamente o que era a proteção das cidades eram os muros, eram cidades fortificadas, cidades muradas. Tanto é que Jericó era uma cidade fortificada. Quando Josué foi conquistar Jericó, Deus deu uma direção para Josué tomar algumas atitudes, que aqueles muros vieram ao chão. Quando aqueles muros vieram ao chão, eles entraram e conquistaram aquela cidade. Então a força da cidade é dos muros. Tanto é que Jerusalém estava sendo envergonhada porque os seus muros estavam fendidos ao chão, estavam derribados ao chão. E aí Deus levanta Neemias, mesmo não morando em Jerusalém, Deus levanta Neemias que se compadece da humilhação que o povo estava passando, e aproximadamente 99 anos aqueles muros fendidos ao chão e servindo o povo de Deus como vergonha e humilhação diante dos demais povos que estavam ali naquela cidade de Jerusalém. E Deus levanta Neemias na direção e na sabedoria do Senhor. Neemias, ele prepara todo aquele povo, levando a palavra de Deus, botando aquele povo para trabalhar, e aqueles muros que estavam ao chão no período aproximadamente de 95, 99 anos, foram erguidos em 52 dias pela unção, graça e garra que estava sobre a vida de Neemias. Então, isso significa o quê? Que a cidade, as fortalezas, né? a força da cidade é nos muros.
Por que esse provérbio é importante? Esse provérbio que nós lemos aqui, Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, a pessoa que é descontrolada, que não tem mansidão, ela fala o que pensa, ela fere muitas vezes, só que quem fere é ferido, porque uma coisa que Deus não isenta, irmãos, é a lei da semeadura. Então, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E muitas vezes a pessoa, ela não pensa na frente, nas atitudes dela. Ela é levada pelos seus impulsos incontroláveis, ela é levada pela sua ira, e ela sai ferindo, ela sai espalhando destruição, só que daqui a pouco ela vai colher o fruto daquela destruição. E é comparado a uma cidade que não tem proteção, que vai ser a qualquer momento saqueada e destruída, porque ele mesmo não tem vigilância em seus lábios. Então, nós temos que entender também que a mansidão, ela é um fruto do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a gente entende que a pessoa mansa, ela acaba tendo domínio próprio, a pessoa mansa, ela acaba sendo uma pessoa que tem bondade, benigna, ela tem longanimidade, ela não é um pavio curto, ela é longânima e ela tem temperança, né? Ela sabe administrar o seu comportamento. Então, queridos, é algo muito forte. A sabedoria de Deus é algo assim impressionante. Quando a gente vai mergulhando sobre essa sabedoria, é algo tremendo, porque se você é uma pessoa mansa, você tem a força, você tem uma força, mas tem controle sobre ela, você vai herdar a terra, você vai conquistar e conquista até mesmo os seus inimigos. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus em Provérbios. Provérbios, para quem não sabe, é o livro da sabedoria. E a gente pode até trazer um estudo sobre os provérbios, porque são 31 provérbios maravilhosos que cada um pode se aplicar no dia do mês aí. E eu fico animada em estudar a palavra de Deus. Então, Provérbios 16, verso 7, fala o seguinte: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem com que tenha paz com ele. Então, o que agrada ao Senhor? É o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz é os mansos, porque vão herdar a terra. Então, se o teu caminho, se a tua vida agrada a Deus, até os seus inimigos, o Senhor vai prover que Ele tenha paz com você. Olha que coisa tremenda. O Senhor fecha a boca dos inimigos, né? Então, um controle emocional, ele é maravilhoso, sabe? Um controle emocional, ele aquieta a alma. Um controle emocional não adoece o homem. Muitas pessoas estão adoecidas porque estão descontroladas. Então, olha que lindo isso aqui. O manso é aquele que foi domesticado. A palavra grega para mansidão significa praus, que significa meigo. Lindo isso, né? O manso é livre de toda malícia e desejo de vingança. Então, o manso, ele não causa destruição, ele conquista. Jesus falou: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E algo mais, eu quero terminar, que esse estudo está ficando grande. Algo mais que eu quero trazer para vocês aqui. Ninguém pode governar o outro se não conseguir se autogovernar. Se você não consegue ter controle das suas emoções, se você não consegue administrar o seu temperamento, como é que você vai liderar ou você vai estar ali à frente de qualquer outra situação? Porque se você não aprende a se governar, você não tem como governar mais nada. Então, os mansos herdarão. Você aprende a se governar e você vai herdar, você vai conquistar. É muito maravilhoso, gente. Então, esse estudo é muito lindo. É muito rico, é muito poderoso, sabe? É algo que assim traz para nós um entendimento. E eu quero fechar com vocês em Isaías 1,19, que fala o seguinte: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que Jesus te abençoe.